dia, meus irmãos. Good morning, everyone. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez para louvar ao nosso Deus e aprender mais da sua palavra. It's a pleasure to be here once again to learn more about your word. E hoje nós vamos dar continuidade ao que nós iniciamos na semana passada, pensando um pouco acerca do coração de Cristo, mas com esse tema, Cristo vive em mim. So today we're going to continue what we started last week about the heart, the Christ heart, but this time with a different theme. That is Christ who lives in us. É interessante a gente pensar que daqui a poucos dias estaremos celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. It's interesting to think that in some weeks we will be celebrating the Christmas, the Jesus born. E eu aproveito para lembrar que na próxima semana, às 19 horas, não pela manhã, mas você que está vindo hoje, né, pela primeira vez, está nos visitando, na semana que vem não será pela manhã, mas o culto será às 19 horas, onde estaremos celebrando o Natal aqui. I also want to take this opportunity to remind you that next Sunday is not on 11 a.m., but will be Isso. at 7 p.m. Here we will be we will make our celebration of Christmas with we will have a lot of things to celebrate. Quando nós nascemos, meus irmãos, e se tudo estiver bem na nossa vida, com os nossos órgãos, o nosso coração, é normal afirmar que estou vivo. When we born and if is everything alright with your body, is fine to say that you can say that you are alive. Quantos estão vivos aqui? Levante sua mão. Who are alive today, this week? Vado não tá não? Eu fiquei com medo agora, eu já ia sair correndo ali. Ah, Vado ficou assim. Estamos todos vivos, nós estamos vivos porque o nosso coração está a bater. We live because our heart is beating. E isso é bom nós estarmos vivos, é bom nós contemplarmos as maravilhas do Senhor todos os dias. And this is good because we can still glorify God with everything, His wonders in everything in all days. Na semana passada nós falamos sobre, nós citamos aqui algumas características do coração de Jesus. Last week we mentioned some characteristics of Jesus' heart. Eu não vou fazer como o Jean faz, né? Quem é que lembra? Jean bota o pessoal rascado aqui, todo mundo fica, caramba, qual foi? Tá todo mundo anotando agora para poder saber a pergunta, né? Mas semana passada eu falei sobre que algumas características do coração de Jesus é que o coração de Jesus é puro, pacífico e espiritual. The characteristics were that Jesus' heart is pure, is peaceful and is also spiritual. E também pensamos como ter um coração segundo o coração de Cristo. And we think how we can have a heart like Jesus' heart. E dissemos que para ter um coração como um coração de Cristo, nós precisaríamos trabalhar essas características nas nossas vidas. And we talk that to have Jesus' heart, we have to work in the characteristics in our lives. Ou seja, ter um coração puro, pacífico e também espiritual. That means to have a heart pure, peaceful and spiritual. Mas na prática, seria possível ter um coração como um coração de Cristo? But in fact, it is possible to have Jesus' heart. Quando nós olhamos para a humanidade, uma humanidade corrompida pelo pecado e que se distancia cada vez mais do Senhor, when you look for society that is corrupted by the sin and they keep every time far from God, fica muito difícil a gente pegar e acreditar que isso seja possível. It's very difficult to believe that this is possible. Porque o ser humano, a cada dia que passa, a cada ação que ele faz, ele fica cada vez mais distante de Deus. Because the human being, every attitude that he takes, they be more far from God. Parece que a importância do ser humano, ou que ele se preocupa de fato, é em satisfazer o seu eu e ignorar totalmente o Deus, o nosso Deus. Looks like the main priority of man is to satisfy the myself, the I, than to our Lord.
E isso acontece, e eu digo infelizmente, quando muitas vezes as nossas palavras dizem eu amo a Deus, mas as nossas ações estão cada vez mais distantes do Senhor. And this happens a lot of times when we affirm that I love Jesus with our mouth, but our attitudes don't show that. Eu tenho repetido ao longo desses 3 anos aqui nessa igreja que não era o vir para a igreja que faz de mim um cristão. The last 3 years I'm saying that it's not came to church that make you a Christian. Mas as minhas atitudes, a maneira como eu trato o próximo, a maneira como eu vivo, isso vai fazer de mim um cristão autêntico. Foi isso que Jesus deixou para nós e nos ensinou durante o tempo que teve conosco. But your attitudes, the way that you treat your brother, it's how you can show that you are truly Christian. That's what Jesus said when he was here in earth. Mas quando eu faço uma comparação com o coração de Deus e o coração do ser humano, But when I compare human being hearts and God's hearts, a gente consegue observar como cada vez é mais difícil nós nos aproximarmos do Senhor quando olhamos para nós mesmos. we can affirm that it's so hard to be close to God when we look to ourselves. Percebam, o coração de Deus, como aprendemos na semana passada, o coração de Jesus, ele é puro, e o nosso, ganancioso. As we told last week, we say that Jesus' heart is pure, but our heart is not pure. Pensa se não é assim. Nós queremos cada vez mais ter. Muitas vezes não nos preocupando nem com o próximo. Queremos sempre ter. Parece que a nossa segurança está em o dinheiro que nós temos na conta no banco. Because we are very selfish, because a lot of times we want to have, and even sometimes we care more about the things and the money in our bank than the others. Quando olhamos para o nosso coração nesse estado e olhamos para o coração de Deus, parece ter um abismo muito grande em galgar, em viver a pureza do coração de Cristo em nós. And when we see our heart and God's heart, looks like have a big and far distance between us. Uma outra questão é que o coração de Deus, o coração do Senhor, ele é pacífico e o nosso acaba por ser problemático. Other characteristic is that God's heart, Jesus' heart, is peaceful, but our heart is problematic. E isso acaba por dificultar muito as nossas vidas, as nossas ações, porque Deus, ele busca sempre ser um pacificador, enquanto nós procuramos sempre uma forma de arrumar confusão, mesmo sem querer. And this makes everything difficult because God's always try to be peaceful, but every time we make problems to not be peaceful, even sometimes without notice. Você percebe isso dentro das próprias famílias, dentro da própria casa. A Bíblia diz que a mulher sábia, por exemplo, ela edifica a sua casa. You notice in the Bible, you notice this in the houses, because in the Bible says that the wisdom woman is the one who build the house. E o texto continua a dizer que a tola destrói com as próprias mãos. But the fool woman is the one who destroyed her house. O texto também diz, a palavra de Deus também diz que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida por ela. Bible also says that the man had to love your wife as Jesus loved your church, his church. Ou seja, se o homem vivesse a ponto de amar a sua esposa e a mulher vivesse a ponto de ser sábia dentro de casa, nós teríamos um lar equilibrado e pacífico no meio da sociedade. And if all men love the woman, the woman, like Jesus loved their church, and if all women be wisdom, as the Bible says, we have the balance, and we will find the peace in every homes, in every houses, and because of that, the society would be peaceful. Mas isso só vai ser possível quando nós, homens e mulheres, tivermos de fato um coração pacífico, um coração segundo o coração de Jesus. But this only will be possible when we have the Jesus peaceful hearts. Uma outra característica é que o coração dele, o coração de Jesus, ele é decidido e o nosso é distraído. Ele sabe o que quer, ele faz aquilo que o Pai mandou e nós nos distraímos com muita facilidade. Other main thing
on Jesus' heart is that his heart is decided, but our heart is distracted because Jesus knows what to do. He obeys his Father, but with a lot of times, very easy, we ourselves, our hearts, lost what we have to do, we lost the focus and distract ourselves. E parece que uma outra característica que resume muito isso, é que o coração de Deus, o coração do Senhor, ele é espiritual e o nosso é muito mundano ainda. And that's saying other words, that Jesus' heart is spiritual and our heart is very from this world. É como se essa distância entre o meu coração, eu estou falando o meu pessoal, pastor Marcos, e o coração de Jesus fosse tão imensa, que se afastasse cada vez mais. É como se fosse um barco se distanciando cada vez mais. It feels like our hearts and God's heart is so far away, like a boat in the sea, that when you look, it looks to be very far away. Mas, olhando para tudo isso que a gente aprendeu semana passada, e tudo aqui é apenas a introdução ainda, como nutrir tal esperança? Como nutrir a esperança de ter um coração igual a Jesus, como cantamos na semana passada? So how can we feed the hope to have hearts like Jesus' hearts, like we sing last week? Se nós olharmos para a palavra de Deus, na verdade, nós já temos. Se percebermos bem, nós já temos o coração de Cristo em nós. But actually, if you look to the Bible, we already have Jesus' hearts in ourselves. Para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, talvez vai ficar mais fácil entender a mensagem dessa manhã. Those who already accept Jesus in their hearts will be easier to understand this message this morning. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 2. I want to invite you to open your Bibles in Galatians chapter 2. Versos de número 20. Vou ler parte do 19 e mais o 20. In the verse 20 and the parts of 19. Gálatas, carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 2, finalzinho do 19, a parte B do verso 19 e o verso de número 20. Galatians chapter 2, the part B of verse 19 and the whole verse 20. Eu estarei lendo apenas em português, os irmãos vão estar acompanhando, Emanuel, na Bíblia deles, para nós ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, e que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos orar. Senhor, lemos a Tua palavra, como fazemos todas as semanas aqui diante da igreja. Eu peço mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações através dela. Abençoe a vida do Emanuel na tradução e todos que estão aqui que possam entender de maneira clara a Tua palavra. Hoje, que comemoramos o dia da Bíblia, o dia da Tua palavra, no mundo inteiro, segundo domingo de dezembro, queremos honrar ao Senhor, lendo e sendo fiel à Tua palavra, como sempre o fazemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo afirma no texto em que lemos e que os irmãos acompanharam aí nas suas Bíblias, que Cristo vive em mim. Paul, where he read this verse before in Portuguese, Paul affirms that in his letter to Galatians that Christ lives in me. E claro que quando a gente vai ler o capítulo 2, principalmente a partir do verso número 11, when we read the second chapter of Galatians, especially the verse 11, a gente percebe que o texto, ele trata de um momento em que Paulo está repreendendo Pedro por causa de algumas ações. It's a part when Paul opposes Peter because of some actions. E ele conclui essa repreensão, você pode ler depois com calma, a partir do verso 11 até o 20, 21, ele conclui essa repreensão afirmando, olha, Cristo vive em mim. He concludes this opposite to Peter, saying that Christ lives myself. E se Cristo vive em mim, não sou eu em quem vivo, mas é Ele que está vivendo e atuando através da minha vida.
So for Jesus lives in myself, it's not I who are living, but it's Him in my life. Ter um coração como o coração de Jesus implica em viver como ele viveu. Have a heart like Jesus' heart. It's necessary to live like He had lived. O mesmo Paulo que escreveu essa carta foi o que escreveu a carta aos Coríntios, em que ele diz, em que ele afirma: uma vez que somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. It's the same Paul who wrote a letter for Corinthians, and he said that for I am a new creature, the old things had passed, and everything makes new. Mas preste atenção, se eu sou uma nova criatura em Cristo e tenho a mente de Cristo, como Paulo também afirma na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, por que ainda eu faço ou tenho atitudes que me distanciam de Deus? But if I already have the Jesus heart, why do I keep doing things that is not what He wants us to do? Quero pedir ao Kaique que apague ao número 4, que eu vou fazer uma demonstração para os irmãos aqui. Só o número 4, depois ele acende. Já senta aí próximo aí, Kaique, depois você... Número 4, isso. Para ficar um pouquinho mais escuro aqui. Não erra não, hein? Isso. Conta-se uma história, isso que aconteceu ali na Irlanda, há muitos anos atrás, que uma mulher... Ela era uma comunidade, uma região que não existia luz elétrica ainda, mas um dia a luz chegou. E essa... Ah, desculpa, eu esqueci que você está traduzindo, desculpa. Sorry, desculpe. Vamos começar de novo aqui. É melhor. Vamos começar de novo, zerou aqui. Conta-se uma história que uma mulher, no norte da Irlanda, morava em uma região onde não existia luz elétrica. Norte da Irlanda ou Irlanda, é. So has a history in Ireland that has a woman that lived in a region that has no electric lights. E um dia, passados os anos, a luz elétrica chegou naquele país, consequentemente na cidade onde ela morava. And after some years, the lights came to that country and also to the house that she lived in the past. E um homem que trabalhava na empresa, na nova empresa, né, de energia elétrica, estava passando nas casas para ver se tudo estava a correr bem com a nova energia. So there was a man that was passing through all houses to check if the electric light was working properly. Como o país e a cidade, logicamente muito grande, e eram poucos funcionários, esse trajeto demorou muito a ser feito. And because it was a big city and was just a few people working at the time, take a lot of time they approach every house. Aproximadamente 3 meses depois da energia elétrica já estar na cidade, aquele homem chega à casa daquela mulher. And after 3 months, after the electric lights be operating that city, that man came to that woman's house. E ele pergunta àquela irlandesa: "Tá tudo a funcionar bem?" And he asked to that Irish woman if everything is working properly. Estamos passando em todas as casas, em todo o país, para verificar se a energia elétrica está a funcionar bem. We are passing in all cities of in all houses of this country to know if the energy is working properly. E quando, olhando para sua casa, e aquela mulher respondeu: sim, está tudo a funcionar perfeitamente bem. And she said, yes, is everything working all right? E aquele homem disse para ela: mas eu percebo aqui que a sua conta de energia elétrica, já se passam 3 meses, não vem valor praticamente nenhum, e a sua casa é muito grande. But he asked to she, because their light bill was very few, and the house was very big, so he asked why this happened. E ele insistiu na pergunta e disse: você está realmente usando a energia elétrica nessa casa? So he asks again, are you really using the energy in this house? E aquela mulher respondeu o seguinte:
Todas as noites, sim, eu uso todas as noites. Todo fim do dia, quando o sol se põe, eu acendo o interruptor, pego uma vela, acendo as minhas velas da casa e depois apago novamente o interruptor. So she said, yes, it's working. Every time that sun sets, she turn off every lights, and she take a fire to open to como é que eu posso dizer isso? To put in the candle, and then he turn up the lights again. Ou seja, aquela mulher estava usando a energia elétrica apenas para encontrar o aparelhozinho, o isqueiro, seja o que era, naquela época não era isqueiro, para poder acender a vela e continuar usando as velas como ela sempre usou. So basically, she was just using the energy of the lights only to turn up the lights, to find the fire, to turn up the candle, to then turn off the light. Onde eu quero chegar com essa história? Muitas vezes, nós que já estamos conectados com Cristo, não estamos... E o técnico, tá? Nós que estamos conectados com Cristo, Ele está em nós, mas nós não estamos aproveitando Ele em nós. So basically, what we learn from this history is the story. Sometimes we have Jesus in our hearts, but we are not enjoying Him as much as we could. É como se eu pegasse a Bíblia, né, e ela fosse o meu interruptor, e eu só acendesse esse interruptor quando eu estivesse precisando. It's like I take the Bible, like was the button to turn up the lights, and I just press this button only when I was needing. Mas eu não uso ela todos os dias, apenas quando eu estou precisando, eu vou lá, assim como aquela mulher acende o interruptor, eu pego a Bíblia para poder ler um texto, achar aquilo que eu preciso. So basically, like I was just taking, she was just taking, like was the Bible only when necessary. Agora, o que aconteceria se nós deixássemos o interruptor ligado constantemente? But what happened if we turn on the lights and we don't turn off ever? Pelo menos 3 coisas eu quero destacar para você nessa manhã e a gente caminha para o final. And I want to tell you three things this morning. A primeira coisa é que nós estaríamos, entenderíamos e seríamos. The first thing that we would be the não sei como falar, tipo, Nós estaríamos, entenderíamos e seríamos. Esses 3 verbos, Manu. we would understand and we would be. Primeiro, nós estaríamos, nesse momento, a obedecer e também a honrar, não somente honrar, o que o próprio Jesus disse. We would understand and obey everything what Jesus told us. Jesus afirmou, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus tell us that we are the salt of the earth and the light of the world. Ou seja, o próprio Jesus que afirmou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, falta em nós entendemos isso e obedecemos a Ele. The same Jesus that tell us we just need to understand this and obey Him. Não adianta, meus irmãos, nós termos a energia elétrica se nós não ligarmos a corrente. Doesn't matter if you have the lights if you don't turn on the lights. Não adianta a gente saber que existe um Deus maravilhoso se Ele está tão distante de nós. It doesn't matter if you know that you have a wonderful God if He's far away from you. E distante de nós, não porque Ele quer estar distante de nós, mas porque nós o colocamos, muitas vezes, de lado. And not because God wants to be away from us, but because we put Him away. Então a luz acesa faria constantemente nas nossas vidas, faria com que nós obedecêssemos, estaríamos obedecendo a palavra de Deus. The lights on every day and every time in our lives
would make us obey and live what he told us. Em segundo lugar, que além de nós estarmos a obedecer a palavra de Deus, nós entenderíamos que na cruz os meus e os seus pecados foram perdoados. And also obeying and also understand that our sins was forgiven in the Christ, in the cross, sorry. Se o meu pecado e o seu pecado foi perdoado, logo nós somos uma nova criatura. If my sin and your sin was forgiven, we are now a new creature. E sendo uma nova criatura, eu preciso viver de uma maneira diferente. And be a new creature, we have to live in a different way. O verso de número 17 da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, diz assim. Cita o texto, para eles procurarem. 2 aos Coríntios 5, 17. In 2 Corinthians, in the verse 5, in the chapter 5, the verse 17 says, Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Todas as coisas em Cristo se fazem novas quando nós entendemos Ele na nossa vida. So it says, therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone and the new has come. That means that if we are in Christ, we are now a new creation, new creature. Talvez, irmãos, o que está faltando na humanidade, naqueles seres humanos que já têm Cristo no coração, é compreender que em Cristo nós somos nova criatura. So what is necessary, maybe what is necessary for us who are already Christians, is to understand that Jesus is, with Jesus, we are a new creature. E uma vez sendo nova criatura, eu chego no terceiro ponto e encerro aqui. Nós seríamos ministro da reconciliação. Seríamos, está escrito na Bíblia, ministro da reconciliação. Dê outra palavra para reconciliação. Outra palavra para ministro, ajuda aí, Eude. Reconciliação, não ministro. Eu não sei. Verso 18 você lê, Manuel. Reconciliation. Ok. Reconciliation. Pode repetir o que você falou? Vamos repetir. Irmãos, ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Eu também, a luz acesa também faria com que eu entendesse que sou ministro da reconciliação. In last thing I want to say that the light on will make us as ministers of the reconciliation. E enquanto ministro da reconciliação, eu sou embaixador de Cristo nesse mundo. As a minister of the reconciliation, I am an ambassador of this world. Olha na sua Bíblia aí, no mesmo capítulo 5, versos de número 18, da segunda carta aos Coríntios. Acabamos de ler o 17, eu vou ler o 18. We just read the verse 17, so let's now read the verse 18 of the same chapter. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Depois eu leio 20, só um minutinho mesmo para os irmãos entenderem. O próprio Deus, através de Jesus Cristo, Ele quer que nós sejamos essas pessoas, Ele nos reconciliou e quer que nós sejamos essas pessoas que vai conectar outras pessoas a Deus. So it says in the verse 18, 19. Só um minuto, mano, não precisa ler o texto, só repete a frase. Here you read the verse 18, 19. That means that as ministers of the reconciliation, we now have to send the message to the world of the reconciliation. Por isso que o verso 20 vai dizer o seguinte. So the verse 20 says that. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Olha só, meus irmãos, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Precisamos entender, preste atenção, nós precisamos entender que nós aqui na terra somos embaixadores de Cristo.
We are therefore Christ ambassadors, as through God we're making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. That means that now, as ministers of reconciliations, we are now Christ ambassadors. Aqui não é a nossa nação. Here is not our nation. Há poucos dias, nós sofremos 2 derrotas aqui, né? Yesterday and the day before yesterday, we suffered 2 defeats. O Brasil foi eliminado da Copa Brazil was knocked out in the World Cup, e logo em seguida Portugal. and the next day Portugal has also been knocked out. Eu brinquei lá em casa e disse, a diferença do Brasil para Portugal é apenas um dia. He jokes in our house that the difference between Portugal and Brazil was just 1 day. Tem pessoas que queriam se matar, estavam pensando que o mundo acabou porque o Brasil ou o Portugal perdeu. So people want to even kill themselves because they think the world has gone because Brazil and Portugal was lost. Parece que as pessoas estão muito mais propensas, muito mais dispostas a se inclinarem para um time de futebol, para uma seleção, do que para poder defender aquilo que acredita em relação à palavra de Deus. The people are want more to defend the national team than to defend what Christ says to us. As pessoas choram nos estádios, nas suas casas, e a gente acompanha isso nas redes sociais, como se o mundo tivesse acabado. The people cry in the stadium, in their houses, when we can see in the social media, that as the world has gone. E talvez esperando que tivéssemos, ou que o país ou a seleção dele tivesse uma nova chance. And expecting that their national team, that country, expecting to have a new chance. Chance essa que teoricamente só vai chegar daqui a 4 anos, se chegar. That theoretically this new chance, if came, will only came in 4 years. Só que quando nós olhamos para a cruz, But when we see to the Christ, nós, através da cruz, já tivemos a nossa nova chance. for the cross, we already have our new chance. A chance de viver para a glória dele. A chance to live for His glory. A chance de proclamar as boas novas de salvação. A chance to proclaim the good news of salvation. A chance de ser nessa nação onde Deus nos colocou embaixadores de Cristo. A chance to be in the nation that we are ambassadors of Christ. A bandeira que nós temos que levantar é a bandeira de Cristo, meus irmãos. The flag that we need to wave is Christ's flag. Eu vejo pessoas defendendo os seus partidos políticos. I see people defend their politicians, As suas ideologias, muitas vezes equivocadas. their ideologies, sometimes even wrong ideologies, Com tanta força, tanta garra, with a lot of strength, mas não se preocupam em olhar para a palavra de Deus para viver o que Deus deixou para que nós vivamos. but are not worried to live what God tells us to live. O que nós precisamos, meus irmãos, é compreender que na cruz nós já tivemos uma nova chance. We have to understand that in the cross we already have a new chance.